mas a sabedoria está com os humildes. Ok? Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Um grande exercício. Nós vamos agora ajoelhar na presença do Senhor e vamos orar, buscando mais uma vez a sua bênção para o culto de hoje. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de todo poder, de infinita graça e grande misericórdia. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos na Tua casa de oração, com esse propósito, meu Pai, de exercitar mais uma vez, meu Deus, o nosso homem interior, meu Pai. Que o Senhor venha trabalhar profundamente, meu Deus, realmente, meu Deus, no nosso interior, nos fortalecendo, meu Deus, através da Tua palavra, de maneira que todos saiam daqui muito mais, meu Deus, fortalecidos mesmo, exercitados e que possam crescer mais e mais, meu Deus. Coloco diante do Senhor o pastor Luciano, meu Deus, que vai ministrar a Tua palavra nessa noite. Quero pedir que o Senhor o use como instrumento nas Tuas mãos, meu Deus, de maneira que todos nós sejamos aqui muito bem edificados pela Tua santa palavra, meu Deus. Ouve a nossa oração também, é a nossa oração e o nosso pedido, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a Tua glória nós oramos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos logo mais, então, ser ministrados, pelo pastor Luciano, a respeito desse segundo exercício, humildade, o poder da fraqueza. Antes, porém, nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor juntamente com o grupo de louvor, ok? E logo mais nós vamos começar, então, a exercitar o nosso homem interior com essa palavra. Na paz do Senhor, irmãos. Convidamos os irmãos que se coloquem em pé. Perante os homens,
Continuemos em pé, meus irmãos. Nós vamos agora ouvir a mensagem da palavra do Senhor, né? Vamos ser, então, ministrados por esse tema. Humildade, o poder da fraqueza. Bom exercício, né, para todos nós. Sejamos edificados pela palavra do Senhor nessa noite. A paz do Senhor, os meus amados irmãos, amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Luciano, sou casado com a diaconisa Romi Schneider, filha do presbítero Calvino Schneider. Eu sou pastor na igreja em Pinhais e também na igreja em Ipanema, no litoral do Paraná, em Pontal. Estar aqui na nossa igreja, né, terceira igreja com os irmãos, para mim é um prazer também, não é? Tenho aqui a irmã Sirlene, né? Já aprendi o nome da irmã. A irmã Sirlene lá está congregando lá, né? E também faz parte aqui também. E a gente fica feliz de estar aqui com vocês, irmãos, a convite do pastor João Seabra, do qual nós fizemos curso de teologia junto e ficamos grandes amigos. Irmãos, eu quero ler mais um texto com vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, somente o versículo aqui 29, que Jesus, ele, vamos dizer assim, é o exemplo de humildade para nós. Se há alguém que nós podemos ter como humildade é Jesus. Também temos muitos outros, né? Se eu fosse citar, citaria muitos, mas temos Davi, temos Paulo,
E aqui nesse versículo eu quero ler o que Jesus disse para nós. Mateus capítulo 11, o versículo 29, amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, juntamente com esses irmãos, Pai, que estão, meu Deus, participando, meu Deus, dessa campanha maravilhosa, meu Deus, a alma em movimento, Senhor. Ó Deus, nós queremos exercitar nessa noite a humildade, e o Senhor é aquele que pode nos ensinar, porque o Senhor nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Senhor, nos traga essa virtude, nos traga, meu Deus, esse dom, nos traga, meu Deus, essa virtude chamada humildade, Senhor, para que possamos reconhecer, meu Deus, muitas vezes, quando estamos, ó Deus, na nossa ignorância, meu Deus, querendo ser mais do que nós devemos ser, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, venha trabalhar nessa igreja, que essa igreja venha ser uma igreja, meu Deus, que seja humilde em todas as áreas, em todos os sentidos. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida dos meus irmãos aqui nessa noite. E que nós possamos estar exercitando, Senhor, esse tema, para a Tua glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Eu te peço e agradeço. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem sentarem. Que bom estar aqui, irmãos, com vocês. Faz bastante tempo que eu não venho aqui. Eu creio que a última vez que eu vim aqui foi um domingo que eu vim pregar aqui. A diaconisa Késia tinha ficado doente e eu vim substituir ela. Mas estar aqui é um prazer. Temos amigos aqui nessa igreja, pessoas maravilhosas, que têm lutado e batalhado por essa igreja, que amam. Amém? Irmãos, o que é realmente humildade? Isso é uma pergunta difícil, sabe? Porque às vezes, quando a gente pergunta para alguém assim: você é orgulhoso, né? Normalmente a pessoa orgulhosa diz: não, eu não sou orgulhoso, não. Você é humilde? Ah, eu sou humilde. Mas o que é realmente humildade? Já que humildade não pode ser aparente, irmãos, e nem fingida, ela existe ou não existe? É uma virtude para Deus ver e não para o homem ver. A humildade não é uma negação pura e simples de dons, capacitação e virtudes pessoais. Pelo contrário, meus irmãos, é o reconhecimento de que esses dons, sabe, e esse dom, ele também vem de Deus, ele pode ser trabalhado em nós. Se eles existem em nós, é somente porque Deus existe antes de tudo e quis nos presentear com esse dom, essa virtude também, chamada humildade. Talvez nós aqui passamos por processos assim. Se nós olharmos, voltando um pouco dentro da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, antes dele conhecer Jesus, ele era soberbo, ele era arrogante, se achava o cara. Mas quando Deus começou a trabalhar na vida dele, exercitar na vida dele, ele foi, diminuindo, ele foi aprendendo, ele foi reconhecendo, ele foi dizendo: não vivo mais eu, amém? E o que ele disse? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, irmãos, há humildade. Porque quando Cristo não reina em nós, quando Cristo não está em nós, é o eu. E o eu é o contrário de humildade. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos aprender, olha. Não há como negar, a humildade é uma das virtudes mais difíceis e raras, e possivelmente apenas com o auxílio do próprio Deus e pela zelosa imitação da humildade de Jesus, nós podemos aprender a sermos humildes, irmãos. Mas, caminhando aqui dentro, a humildade, ela melhora o nosso relacionamento com Deus. Vocês concordam com isso? Sim, porque quando nós chegamos até Deus, irmãos, e reconhecemos isso, que precisamos dele, já é um caminho grande andado. Porque esse relacionamento, ele melhora. Se eu sou arrogante, se eu sou soberbo, se eu sou cabeça dura, se eu sou teimoso, isso me atrapalha de ter um relacionamento com Deus. A humildade, irmãos, é a disposição espiritual imprescindível que nos permite aceitar a salvação de Deus.
o soberbo, o arrogante, a pessoa prepotente, ela diz assim: eu não preciso de Deus. Por que eu preciso de Deus? Eu estou bem, tenho um bom trabalho, tenho um bom carro, uma boa casa, uma família, não me falta nada, por que eu preciso de Deus? Então, a humildade melhora o nosso relacionamento com Deus. Outra coisa, a pessoa pode dizer assim, dizer que ela não precisa de Deus, porque falta humildade nela. Quem é que não precisa de Deus? Todos nós precisamos de Deus. Uma outra coisa, sem esse passo, irmãos, desse reconhecimento, relacionamento com Deus, não há salvação. Jesus, quando ele fala do reino dos céus, ele fala de humildade. Ele diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o que, irmãos? Eu estou achando vocês bem tímidos, amém? Vamos dizer juntos: porque deles é o reino dos céus. Então, sem essa virtude, sem a humildade, não há como entrar no reino dos céus. E mais à frente nós vamos ler textos, e só para nós lembrarmos um pouco, a Bíblia diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vocês acreditam que tem pobre metido, pobre arrogante, pobre soberbo? Tem. Porque a gente pensa que só os ricos que são soberbos e orgulhosos, que pobre não. Ele mora naquela favelinha, ele é humilde. Ele mora lá naquele bairro, ele é humilde. Irmãos, tem muito pobre metido, pobre orgulhoso. Eu vou dar um pequeno exemplo. Você vai lá e diz assim: irmão, eu tenho esse sapato aqui que ele não está servindo para mim, você quer ele está usado. Não quero não use coisa usada. Não uso coisa usada de ninguém. Irmão, tem esse terno aqui que não está mais servindo para mim, eu engordei. Você não quer ele para você? Não, eu vou pegar um terno usado? Não, só aceito coisa nova. Pobres. Então, há pobres metidos e orgulhosos também. E nessas coisas a gente olha, irmãos, para ver se a pessoa realmente é humilde ou não. A humildade, irmãos, dá o conceito adequado sobre Deus. Deus é totalmente outro, radicalmente diferente de nós. Deus, ele é completo. Ele não tem nada por onde crescer. Ele é eterno, sem princípio, sem fim. Marcas que ele não tem. Então, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Deus, como diz esses textos nos carros, né? Deus sem mim é Deus. E eu sem Deus não sou nada. Nós não somos nada. Então, essa primeira coisa que nós precisamos compreender é que a humildade melhora o nosso relacionamento com Deus. Uma outra coisa, irmãos, ele é completo, ele não tem nada, sabe, que falte para ele. Nós precisamos. Há uma teologia chamada teologia da confissão positiva, que eles dizem o seguinte, que o homem pode dizer: eu declaro, eu mando, eu ordeno. Sabe, já ouviram esses aí? Você tem que determinar. Isso não é de Deus, irmãos. Isso é do homem. Isso é uma heresia. Eu não determino nada, eu não mando nada. Minhas palavras não mudam uma vírgula. Se Deus não agir por graça e misericórdia, não sou eu, Luciano e pastor. Então, quando a gente vê aí muitos, sabe, pastores da televisão e pessoas falando no rádio, muito cuidado, porque eles estão ensinando heresias. E quando nós aí reconhecemos que precisamos de Deus, que nós somos pequenos, isso melhora o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Amém? Outra coisa, a humildade nos torna melhores diante dos outros. Então, como é bom a gente conhecer uma pessoa, e aí a gente vê o desenvolvimento dela. Ela chegou na igreja com o nariz empinadinho e tal, e ela era arrogante, metida, mas você vê que o Espírito de Deus vai trabalhando na vida dela, sabe? Ela vai se tornando outra pessoa, ela vai sendo transformada de glória em glória. A minha esposa tem uma amiga que ela é formada na área social, é assistente social, e essa amiga da minha esposa, ela se converteu e ela chegou numa igreja. E ela chegou na igreja, sabe, naquele primeiro amor, e ela disse assim para o pastor: pastor, eu quero ajudar aqui na igreja, o que eu posso fazer? Eu posso lavar o banheiro? Eu posso limpar o banheiro? Eu posso tirar o lixo do banheiro? Olha que coisa interessante, limpar o banheiro. Isso é uma virtude, irmãos, porque nos retiros de jovem, né, presbítero, evangelista, quando fala que tem que limpar banheiro, ninguém quer limpar banheiro em retiro. Por quê? Né?
A pessoa ela sempre quer alguma coisa de destaque, alguma coisa lá na frente. Isso demonstra humildade também, irmãos, limpar um banheiro, limpar as coisas, sabe, que ninguém quer. A humildade diante de Deus, ela deve estender também as pessoas com as quais nós convivemos. Então, se você é humilde para com Deus, essa humildade também vai estar no teu relacionamento com as pessoas. Sabe, você vai ser humilde com as pessoas também. E aí eu faço aquela perguntinha do início. Você se considera uma pessoa humilde, sim ou não? Não responda para mim, não, responda para você mesmo. Será que você é humilde mesmo? E sabe qual é a pessoa que mais conhece se nós somos humildes ou não? É a nossa esposa, eu estou dizendo aqui na terra, tá bom, irmãos? A nossa esposa e o nosso esposo. Concorda, pastor Seabra? Quem mais conhece se nós somos humildes ou não é a nossa esposa ou o seu esposo. Porque ele convive com você todo dia. Sabe, ele sabe quem você é, porque lá na tua casa, lá com os teus filhos, lá, sabe, no teu trabalho, com os teus amigos, não tem como. Porque às vezes dentro da igreja, irmãos, nós somos um cordeirinho tão bonitinho, nós somos um crente tão bonito aqui na igreja, mas lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá na tua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, a humildade nos torna melhores diante dos outros. Será que as pessoas que te conhecem, elas olham para você e elas percebem que depois que você virou evangélica, que você aceitou Jesus Cristo, que você se tornou uma pessoa melhor? Que você se tornou uma pessoa mais humilde? Hã? E aí vem uma outra pergunta, será que há crentes orgulhosos? Sabe aquele crente que diz, bate no peito, eu sou daquela igreja, mega igreja, master, templo dos anjos, eu sou daquela mega igreja, sabe, pessoas, já viu crentes assim, levante a mão quem já viu, quem se gaba da sua igreja, sabe, pessoas que se gabam onde congrega, porque na minha igreja tem mais de 10 mil membros, a minha igreja, sabe, é uma arrogância, uma soberba, irmãos, porque a igreja somos nós, amém? Você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. E nós podemos também, irmãos, entender o seguinte aqui, olha, assim, se a humildade diante de Deus e a disposição para pôr em prática o fato de que ele é totalmente outro, humilhar-se diante do próximo é ter a capacidade de se relacionar com ele como um igual. Sabe, nós somos iguais. Eu não sou melhor do que você. Nós não somos melhores, nós somos iguais. O mesmo Jesus que me comprou, que me lavou, que me redimiu, que me justificou, que me regenerou, também fez a mesma coisa na tua vida. A diferença é que nós ocupamos funções diferentes. Eu sou um pastor, você é o mesmo, mas nós somos iguais. Eu não sou mais do que você e nós não somos. E uma outra coisa também, o contrário da humildade, irmãos, é a soberba, orgulho, atitude segundo a qual nos consideramos superiores aos outros. Sabe, tem pessoas assim. E a soberba muitas vezes se manifesta no falar. Você quer ver uma coisa? A pessoa comprou um carro. Eu comprei um carro zero agora, chega de andar com carro velho. Eu não quero mais andar com carro velho, carro dando problema. Para mim agora eu só ando com carro zero, porque, né, esses carros... Que carro é o teu? Ah, o meu é um Fiat. Fiat não vale nada, rapaz. Tem que comprar o Toyota, tem que comprar o Mitsubishi, sabe? Fica se gabando do carro. Estou dando um exemplo do carro. Mas pode ser da casa, sabe? Morava aqui no Xaxim. E agora, comprei outra casa lá no Jardim Social, vou morar aqui no Xaxim. Que é isso, rapaz? Eu moro no Jardim Social, moro lá no Alto da 15, no Alto da Glória, vou morar no Xaxim, na Vila Camargo. Que é isso? É uma maneira da pessoa estar demonstrando que ela é arrogante, que ela é soberba, sabe? Que ela está demonstrando quem ela é. Ela fala de si mesma, ela conta vantagens, ela mente sobre si mesma, ela dá a impressão de estar em posição, sabe, muito além. Então a soberba, irmãos, pode se manifestar dessa forma também. E aí vem uma coisa, os soberbos nunca ouvem. Você já percebe que os soberbos não querem ouvir? Só eles querem falar. E o soberbo tem uma, quando você vai corrigir ele não aceita ser corrigido. Ele é o dono da razão, ele carrega toda a razão, sabe? Então, muito cuidado. E às vezes, se ouvem, tem algo mais importante para dizer. E algumas vezes os soberbos são insuportáveis. A Bíblia diz que eles serão humilhados. Provérbios 29, irmãos, no versículo 23, diz assim, olha, o orgulho do homem o humilha,
mas o de espírito humilde obtém honra. Você quer ter honra ou você quer ser humilhado? Porque quanto mais você for humilde, mais você vai ser honrado. Quanto mais você for orgulhoso e soberbo, você vai ter problemas. E isso, irmãos, às vezes pode acontecer com pastores. Há pastores orgulhosos, pastores metidos. Eu vi uma história de um pastor que convidou um outro pastor para ir pregar na igreja, só que ele tinha que ligar na secretária. Ele agendava com a secretária. Aí o pastor ligou lá e a secretária atendeu. E aí a secretária disse: o que o senhor deseja? Eu queria convidar o pastor fulano para vir fazer aqui uma conferência na minha igreja. Ela disse assim: é mais de 2.000 pessoas? Ele disse: não, é para umas 50. O pastor só prega para mais de 2.000 pessoas, ele não vai em pequenos grupos. Aí a pessoa que estava falando com a secretária disse: então, coitado de Jesus, porque Jesus pregava para uma pessoa, para 2, para 5. Vocês estão entendendo? Há pastores orgulhosos também. Irmãos, e aí, quando o pastor me convidou, e eu vinha pensando numa história, né, que aconteceu comigo, veja como pastores também cometem falhas. Eu fui pastor na igreja do Bairro Alto durante 8 anos. E um irmão, diácono Joaquim Bueno, não sei quantos aqui conhecem, eu estou citando o nome dele, né, o pai do irmão Valdirley, que vocês conhecem também. E o diácono Joaquim Bueno, ele era o pedreiro na igreja do Bairro Alto, a gente estava fazendo algumas reformas, salão social, e ele deixava ferramentas lá, né? Ele deixava lá o martelo, ele deixava a picareta, ele deixava a marreta. E um dia eu cheguei para ele e disse: irmão, o senhor está deixando essas ferramentas aqui, um dia um ladrão vai entrar aqui, vai pegar essas ferramentas e vai roubar a igreja. Uma picareta, sabe, umas coisas. Eu falei: irmão, guarde isso aí, né? O senhor, né, pare antes, guarde. E aí, né, falei mais uma vez para ele, nada. Sabe o que aconteceu? O ladrão entrou na igreja, pegou a picareta dele, tinha uma porta mais ou menos daquela lá, e deu, não conseguiu ir naquela porta, foi na outra porta, e aí arrombou com a picareta. Aí, quando eu cheguei na igreja, nós tínhamos comprado uma mesa de som, não vou lembrar o nome dela agora, Behringer. Tínhamos acabado de pagar a mesa de som em várias prestações, e aí cheguei, roubou lá, tal. Aí, irmãos, eu sou um pastor bom, mas às vezes o pastor bom também, sabe, ele sai de si. E aí eu chamei ele e falei: irmão, eu falei para o senhor, irmão, o senhor sabe que eu falei para o senhor que ele ia roubar essa igreja, o senhor deixa essa ferramenta aí, irmãos. Irmão, o senhor deveria ter cuidado mais. Eu falei para o senhor, por que o senhor não guardou essa ferramenta? Agora tomamos um prejuízo, irmãos. E eu tô pegando leve aqui, tá bom, irmãos? Mas eu fui muito duro com ele. Falei. E aí ele: não, pastor. Tá bom, pastor. Não, é verdade, pastor. E aí, irmãos, eu fui para casa. Só que quando eu comecei a ir para casa, o Espírito Santo começou: você tem direito de falar tudo isso para ele? Você acha que você é melhor do que ele? Você nunca erra? E o Espírito Santo começou, pam na minha cabeça. Exercício de humildade, irmãos, onde eu quero chegar. E aí eu fui pensando: é verdade, eu não precisaria ter falado tudo isso para ele. Nós poderíamos ter conversado, porque tem um ditado que diz assim, né, que mais ou menos assim, que leite derramado, como é que diz o ditado? Não adianta chorar o leite derramado. Aí fui para casa e o Espírito Santo começou martelando. Quando chegou num outro dia, no outro final de semana, chamei ele e disse: diácono, vem aqui. Olha, eu fui muito grosseiro com você, eu exagerei com você, eu peguei muito pesado com você, me perdoe, sabe, eu amo o senhor é uma pessoa boa, uma pessoa que, sabe, é um braço aqui nessa igreja, de todo o meu coração, me perdoe, eu errei com o senhor. Aí, irmãos, ele me abraçou, nós choramos juntos e tal, e só para vocês entenderem como isso traz, sabe, edificação. Hoje eu e ele somos amigos mesmo. Sabe aquela pessoa que quando eu fui sair da igreja, esse diácono, ele fez um abaixo-assinado para mim não sair. Não, pastor, o senhor não pode sair, fica mais. E aí, pelo abaixo-assinado dele, eu fiquei mais 1 ano, porque era para mim sair quando eu completei 7 anos de igreja. Mas ele fez um abaixo-assinado e eu fiquei mais 1 ano. E nós somos amigos, sabe? Pastor e ovelha. E ele tem uma casa no litoral aqui do Paraná, ele me chama para ir almoçar na casa dele. Eu sou pastor em Ipanema, ele tem uma casa lá. E ele vai na igreja e diz: pastor, hoje o senhor vai almoçar na minha casa. E eu vou almoçar na casa dele.
Mas pelo que, irmãos? Exercício de humildade. Porque humildade é você também voltar atrás de alguma coisa que você fez e consertar aquilo, e pedir perdão e mostrar que você é humilde. Mas às vezes a gente, deixa para lá, eu não vou pedir perdão não é? Só que isso gera um mal-estar. Você já pensou se eu não voltasse e consertasse aquilo? Você já pensou uma igreja no qual o diácono não gosta do seu pastor? O diácono não trabalha junto com o seu pastor, o pastor de um lado, o diácono do outro, não dá certo, irmãos. Então, isso é um exercício de humildade, de voltar atrás também, amém? A humildade, irmãos, é uma indicação de sabedoria, de saber viver, porque permite que vejamos os outros como eles são. A soberba, por sua vez, é a tentativa de esconder o que realmente somos. Às vezes, a pessoa, ela é orgulhosa, ela é soberba para esconder alguma coisa, sabe? Então, muito cuidado com isso. A soberba também é uma forma de terror, por isso é contrária à misericórdia. E aí vem a perguntinha de novo: você é humilde diante do próximo? Você é humilde com a tua empregada? Você é humilde com as pessoas que convivem com você? Ou você, sabe, pisa nas pessoas? Sabe, porque às vezes você pode ter uma empregada ou alguém e você acha que você é melhor do que ele. Sabe, aquela pessoa que limpa a tua casa, que é uma diarista, sabe, você menospreza aquela pessoa. Nós somos iguais, irmãos. Imagina que testemunho você está dando para uma pessoa quando você está sendo, sabe, orgulhoso, soberbo, quando você, sabe, está se achando melhor do que aquela pessoa. Quando você quiser evangelizar aquela pessoa, o teu testemunho caiu por terra. Então você tem que, sabe, pedir a Deus: Senhor, me ensina a ter a humildade, a ter essa virtude. Uma outra coisa, irmãos, a humildade nos torna melhores diante de nós mesmos. O apóstolo Paulo resumiu a aplicação da humildade à nossa vida pessoal. Olha o que ele recomendou em Romanos 12:3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Em outro texto, ele também diz assim, olha: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. A humildade, irmãos, nos oferece um conceito adequado de nós mesmos. Somos pó, somos a imagem e semelhança daquele que é totalmente outro, somos relativos, temos começo e fim, somos limitados. Quando você morre, você vai para o mesmo lugar que eu vou. Todas as pessoas vão para o mesmo lugar, porque nós somos pó, nós não somos diferentes. Então, irmãos, a humildade é uma indicação de sabedoria também, de saber viver, porque permite que nós vejamos quem realmente nós somos. E aí, eu quero destacar aqui 3 áreas críticas nas quais podemos perder a guerra pela soberba. A primeira coisa é do saber. Há pessoas que arrotam, sabe, conhecimento, arrotam saber, ela acha que ela sabe tudo, ela tem resposta para tudo. Você sabe aquela pessoa que na escola bíblica, que numa gincana, ela levanta a mão, só ela quer responder, só ela quer responder, só ela quer responder, sabe? Às vezes nós pastores, né, pastor João Seabra, também queremos responder, mas a gente tem que se conter para deixar outra pessoa responder. Eu acredito que aqui na escola bíblica no sábado não tem problema, né? Não tem aquele que quer responder todas, né? Que algumas igrejas que eu fui pastor, tinha pessoas que queriam responder todas. E aí eu dizia assim: irmão, deixa o outro ali responder também. Deixa o outro participar também. Entende? Então cuidado, você sabe tudo, você não precisa saber mais nada. Eu lembro quando eu era missionário em Guarapuava, e aí tinha um irmão chamado Valfrido. Era um irmão que veio de uma outra igreja para nós, e ele tinha um bom conhecimento da Bíblia. E aí, um dia, eu estava ensinando umas pessoas tal, e aí ele também estava falando ali, e ele falou assim: porque vocês já viram aquele texto que Jesus pegou um pedaço de pau, matou umas pessoas tal. E eu disse para esse irmão: me desculpe, não tem esse texto na Bíblia. Você não encontra um texto dizendo que Jesus pegou um pedaço de pau e matou umas pessoas. E eu corrigi ele, só que ele tinha 80 anos. E quando eu corrigi ele disse assim: você é um moleque, um menino, você quer me corrigir? Você não sabe nada. Aí, irmãos, com calma, aquele dia eu tive calma. Disse assim: eu acho que aquela época, eu acho que eu devia ter uns 28 anos, agora eu já estou com 42, então já faz um bom tempo. Eu disse para ele assim: é verdade, irmão. Olhando bem no olho dele, disse: é verdade. Eu não tenho todo o conhecimento que o senhor tem, mas quando eu tiver a idade do Senhor,
eu vou ter muito mais conhecimento do Senhor, o Senhor já vai estar morto. Então há pessoas que elas acham que elas sabem tudo, porque elas são mais velhas, porque elas têm mais tempo de igreja, porque sabe, ou elas têm uma faculdade, elas acham que são donas da verdade. Muito cuidado, não seja dono da verdade. Algumas vezes as pessoas me dizem coisas erradas da Bíblia, e eu penso assim, eu não vou corrigir essa pessoa agora na frente dos outros, porque eu não vou constranger ela, e isso não vai acrescentar nada, não vai mudar nada. Isso aqui não é ponto de salvação. Então eu fico quietinho e engulo. Mas quantas pessoas às vezes vai corrigir o outro ali na frente de todo mundo e causa um constrangimento, porque ele é o sabichão, porque ele sabe mais. Então muito cuidado nessa área. Segunda coisa, irmãos, é a do viver. Há quem ache que sabe viver e que tem solução para todos os problemas. Pessoas assim sabem que não devem ser autoritárias, mas são, embora não se considerem como tais. Sabe, elas têm resposta para tudo, ela sabe tudo da vida, porque ela viveu tudo já, ela conheceu Getúlio Vargas, ela conheceu o Juscelino Kubitschek, ela conheceu, sabe, cuidado, não queira saber mais do que você precisa saber, tá bom? As mesmas pessoas sabem que não devem falar mal da vida alheia, mas às vezes falam, embora o negue. E o terceiro perigo, irmãos, é da espiritualidade. É muito difícil ser espiritual, mas é facílimo parecer espiritual. Sabe aquela pessoa espiritual que tudo para ela é pecado? Sabe que ela ora mais do que todo mundo, ela conhece mais do que todo mundo, ela jejua mais do que todo mundo, ela é mais santa do que todo mundo. E eu brinco assim, às vezes, que ela é mais santa até com o Espírito Santo. É muita espiritualidade. A pessoa que é muito espiritual, irmãos, ela esconde alguma coisa. Sabe, aquela pessoa que tudo é pecado para ela, ela esconde alguma coisa. Nós temos que ter o equilíbrio, amém? Então, há quem consiga fingir espiritualidade. Daí a recomendação paulina em Colossenses 2,18. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e os impeça de alcançar o prêmio. A humildade também em relação a nós mesmos, irmãos, evita a frustração de querer ser o que não podemos ser. Precisamos de projeto para viver? Claro. E isso não tem a ver com marketing pessoal. Você pode, sabe, querer ter um projeto, contar do teu projeto, mas você também não pode, sabe, humilhar o outro. Nós temos na nossa igreja muitos irmãos que são camelôs, não é? Mas temos irmãos que são empresários também. Então o empresário não pode menosprezar um irmão que tem uma banca de camelô. Porque se nós olharmos, por exemplo, para o Silvio Santos, o que ele era antes? Um camelô. E o que ele é hoje, né? Dono de uma grande empresa. Então, jamais devemos, sabe, olhar para os outros e menosprezar. E uma outra coisa também, às vezes a pessoa arrogante, irmãos, por ela ser arrogante, ela quer esconder a baixa autoestima dela, sabe? Ela quer ofuscar essa baixa autoestima e por isso ela fala muito, conta muito, sabe? Ela sempre é a melhor. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Não como troca, mas como experiência de vida. A humildade, portanto, irmãos, é um valor do reino, logo um dom de Deus a ser buscado. No Sermão do Monte, não por acaso, é a primeira das qualidades do cristão. No sentido bíblico, a humildade é o pobre de orgulho, o sem orgulho, o pobre de soberba, o sem soberba. E a razão é simples, porque isso é a vontade de Deus, que nós sejamos humildes, que nós sejamos simples. Um escritor e teólogo chamado C.S. Lewis, em seu livro Peso de Glória, ele diz o seguinte, falando de pecados: o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Então a pessoa orgulhosa é só o começo. Do orgulho vai vir outras coisas. Do orgulho vai levar ela a outras ruínas. Então, muito cuidado. Ter consciência, irmãos, de quem somos e o portador da soberba ou do orgulho é uma grande dificuldade em geral, a ponto de o soberbo, por vezes, se considerar humilde. Sabe aquelas pessoas soberbas, arrogantes, elas se consideram humildes. E aí, olha como nós podemos identificar também os soberbos. Os humildes ouvem,
Repita comigo: os humildes ouvem, os orgulhosos falam, os humildes perguntam, os vaidosos respondem, os humildes pedem a Deus, os soberbos ordenam a Deus. Aqui você identifica quem é humilde aqui, não. Jesus conta aquela parábola, né, do publicano e do fariseu, que os dois foram ao templo orar, não foram? E aí, vamos dizer que o fariseu, ele é o falso religioso, ele é o espiritualidade. E o fariseu chega lá no templo, ele bate no peito, e lá do lado está o publicano, e ele ora dizendo coisas bonitas. Ó Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou sabatista, eu não perco um sábado, eu dou meu dízimo, eu ajudo a igreja, eu ajudo os pobres, eu não sou como esse miserável aí não. E o publicano, a Bíblia diz que ele mal erguia os olhos aos céus, e ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. E aí, qual é a oração que nós fazemos? A do publicano ou a do fariseu? Será que nós nos consideramos melhor que os outros? Então, nós precisamos examinar a nós mesmos, fazer esse exercício também. Devemos aprender, irmãos, com Jesus, como diz o texto que eu li, porque lá em Mateus diz que ele é manso e humilde. Vale a pena esclarecer, irmãos, que há uma diferença entre o humilde e a pessoa humilhada. O humilde é aquele que tem a disposição por seu caráter, pelo temor de Deus nele, pelas experiências acumuladas na vida de conviver com os outros com respeito e igualdade. A pessoa humilhada, porém, é aquela que, não tendo tal disposição, é jogada no chão, cai, é derrubada, é massacrada, sabe? Ela pisa, os outros pisam nela, fazem de gato sapato. Um outro ponto: somos humildes quando reconhecemos que Deus é soberano. Todos nós, cristãos e não cristãos, vivemos em relação a Deus dois tipos de conflito. O primeiro é: como posso crer em Deus? Como posso crer que Deus seja o Senhor da história, se o que vejo não me leva a pensar nessa direção? Então, a pessoa, nesse ponto de vista, ela vê guerra, ela vê muitas coisas acontecendo, ela vê, sabe, as grandes superpotências varrendo as pequenas, há uma exploração, ela vê as doenças destruindo as pessoas de todas as idades e classes sociais, ela vê as crianças morrendo de fome, ela vê, sabe, que não está acontecendo nada. Ela vê os corruptos se enriquecendo cada vez mais por meios ilícitos. Ela vê os jovens, ela vê as crianças, esposos e pais que saem de casa e não voltam mais, porque tiveram ceifado, sabe, a vida de um parente, de alguém da sua família, por uma bala perdida. E aí, ele pode ver os pais orando pela conversão dos filhos também, sem que nada aconteça, sem uma experiência vivida pelos filhos. E aí a pessoa começa a se questionar: cadê Deus? Então, e o segundo conflito é, admitindo que Deus existe, e esse é o nosso ponto, nós admitimos que Deus existe, é o Senhor da história, e como eu me relaciono com Ele, com esse Deus soberano? Eu creio que Ele é bendito, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor do Senhor, que Ele é o único que possui a imortalidade, que Ele governa todas as coisas. Quando há guerras, quando há fome, quando há tragédias, não é porque Deus, Ele está lá sentado e não faz nada, é porque todos têm um livre-arbítrio, irmãos. Mas por que existe fomes, né, em lugares aí nos países africanos? Pela soberba dos homens, pela arrogância, pela ganância, sabe, pelo roubo, pela corrupção, porque se você analisar, existe alimento para todo mundo, mas o alimento não chega, por causa da arrogância, por causa, sabe, da ganância de quererem dinheiro, e dinheiro, e dinheiro também. Então, nós precisamos entender, irmãos, que Deus é soberano. Mesmo quando acontecem coisas que nós não entendemos, é a soberania de Deus. Quantos de vocês aqui já assistiram um filme que passou no cinema, agora está no Netflix, chamado Deus Não Está Morto? Alguém aqui já assistiu? Muito bom, não é? E o que diz lá? Um professor, ele se revolta contra Deus porque a mãe dele morre de câncer.
E ele diz: como eu vou crer em Deus se a minha mãe morreu de câncer? Minha mãe era uma crente fiel, temente a Deus, e pediu, e ela morreu. E como eu vou entender que esse Deus existe? Irmãos, Deus é soberano. Até quando uma pessoa morre, é a soberania de Deus. Eu um dia posso morrer, você pode morrer, mas nós temos que entender que isso não vai me fazer duvidar de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus por mim. Porque nós que estamos aqui hoje, nós cremos que ainda que a gente morra, há um dia no qual nós ressuscitaremos, amém? E seremos transformados, e teremos a salvação, e teremos a vida eterna, e nos reencontraremos de novo. Mas aqui cabe entender que Deus tem a sua soberania, que Ele faz as coisas do jeito dEle, e tudo que Deus faz é bom. No momento a gente não entende, no momento a gente fica perguntando para Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor não fez nada? E aí nós temos que pedir a Deus: Deus, eu não entendo nada, mas me faça, Senhor, entender que o Senhor está no controle dessas coisas também, amém? Irmãos, eu estou chegando já na conclusão, e eu quero falar com você ainda aqui, olha. Quais são as marcas, de um servo de Deus que tem a humildade? Quais são essas marcas? A humildade, ela é a marca registrada do servo de Deus. Você crê nisso? Que a humildade é a marca registrada de um servo de Deus. Porque nós não podemos crer que uma pessoa arrogante, soberba, é um servo de Deus. O servo de Deus precisa ser humilde, amém? A humildade é a marca registrada do servo de Deus. Não há como servir a Deus sem humildade, é uma enganação. Somos imagem e semelhança de Deus, logo temos que nos parecer com Ele também nas características da humildade, ser como Ele é. Quando Jesus se fez carne, quando Jesus veio a essa terra e Ele viveu, Ele era humilde ou não? Era. Ele comia com os pobres, Ele dormia nos lugares mais simples, Ele, vamos dizer assim, tratava as pessoas com amor, com carinho. Ele era humilde com as pessoas. E a Bíblia narra que, nós temos lá no Evangelho de João, no capítulo 13, a maior lição de humildade, do qual nós praticamos, que é o lava-pés. Lá no lava-pés, Jesus demonstrou a maior humildade. Jesus chega para Pedro, vai lavar o pé de Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Não foi isso? E Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Por que Pedro ficou chocado, irmãos? Porque Jesus era o Rei dos Reis, era o Cristo, Filho de Deus, Ele era o Messias, Ele era, o Senhor dos Senhores. E como que pode Ele, o Senhor do Senhor, vir lavar os pés dos discípulos? Humildade. Porque Jesus fez aquilo para me ensinar e para ensinar a igreja, para ensinar cada um de nós que nós também precisamos ter humildade, de se ajoelhar, de lavar os pés uns aos outros, de reconhecer que nós estamos no mesmo nível, amém? Somente através da humildade, irmãos, somos capacitados a viver uma vida de integridade face a face com o Pai. A humildade também é o caminho para a cura. A humildade é virtuosa, é necessária para quem quer servir a Deus. No livro de Miqueias, no capítulo 6, o versículo 8, olha o que diz, irmãos: e ele te declara ao homem o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Ande humildemente com o teu Deus. Pratique a justiça, seja bom com as pessoas, mas ande humildemente com o teu Deus. A humildade também, irmãos, é uma das principais características dos santos, dos que servem a Deus. Temos ensinado o que a própria Bíblia diz que a humildade precede a honra. Então, quando nos humilhamos, somos honrados por Deus e pelos homens. O livro de Provérbios, capítulo 15, o verso 33, diz assim, olha: o temor do Senhor é instrução de sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Provérbios ainda 18, verso 12, diz assim, olha: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Irmãos, muitos são os benefícios para os que decidem se utilizar dessa virtude, que é uma verdadeira preciosidade.
Então, que eu e você, que nós possamos caminhar em humildade. Que nós possamos, sabe, orar e pedir a Deus e dizer, Senhor, fala comigo. Eu tenho, sabe, sido orgulhoso em alguma coisa. Senhor, eu tenho sido uma pessoa difícil de alguém ensinar. Senhor, usa minha esposa para falar comigo, usa o meu esposo. Sabe, usa o meu filho. Usa as pessoas para falar comigo. Porque, irmãos, num relacionamento de casamento, eu tenho a minha esposa, e às vezes eu pergunto para ela, o que você achou daquilo que eu falei? Porque na igreja, né, pastor, nós temos reuniões, e às vezes as reuniões, elas são pautadas de muito fervor, né? E aí, às vezes, o pastor tem que se impor também. E aí, quando eu chego em casa, eu faço a pergunta para minha esposa, o que você achou? E aí, eu tenho que ouvir. Ela diz assim, eu acho que você não precisava ter dito todas aquelas palavras. Você não precisava ter agido assim. E quando ela fala, aí vem a humildade, irmãos, de você, sabe, consertar. E eu já fiz isso. Depois da reunião, chamei as pessoas que eu tinha sido um pouco duro com elas e falei, olha, lá na reunião eu disse isso, me perdoe, em nome do Senhor Jesus Cristo e tal. Porque é humildade. Mas será que muitos de nós aqui têm coragem de voltar atrás? De procurar a pessoa? De falar com ela? Então, que o Espírito Santo de Deus possa ajudar você a exercitar a humildade, para que você, sabe, seja uma pessoa melhor. Porque a questão humildade e soberba, uma coisa está ligada à salvação. Os humildes herdarão o reino de Deus, e os soberbos não vão herdar. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Glória a Deus. Que exercício, né, irmãos? Na sua opinião, você acha que vai doer por quantos dias o exercício de hoje? Se a entrega, não é? Era um exercício doloroso, o que dizer da humildade? Deve doer também, não é? Um exercício